Olá a todos, eu me chamo José Vitor Santos Silva, sou um dos autores do trabalho Detecção de Pneumonia usando redes neurais convolucionais treinadas com destilação do conhecimento obscuro. Sou aluno da Universidade Federal de Sergipe, do curso de Engenharia de Computação e orientando do professor Leonardo Nogueira Matos, do Departamento de Computação, também da UFES. Nesse trabalho, imagens de raio-x do tórax são usadas como base para o diagnóstico de pacientes com pneumonia. E para isso a gente usa redes neurais convolucionais treinadas com a técnica de destilação do conhecimento obscuro. A pneumonia é uma doença que afeta os pulmões e o exame do raio-x do tórax é frequentemente a melhor maneira de fazer o diagnóstico. Bom, nos últimos anos o aprendizado profundo vem evoluindo bastante. Conforme os modelos profundos ficam mais profundos, com mais neurônios e consequentemente com mais conexões, eles também ficam mais complexos e custosos computacionalmente. E esse custo computacional pode limitar a utilização desses modelos em algumas situações. Por exemplo, se você quiser embarcar o seu modelo ou em outras situações com limitação de hardware. No nosso trabalho, a gente usou a destilação do conhecimento obscuro, que é uma técnica de treinamento, com o objetivo de melhorar o desempenho de um modelo mais simples que possa ser usado em situações com limitação. A principal ideia da destilação do conhecimento obscuro é que depois de você obter um modelo mais complexo, treinar esse modelo mais complexo, que é o modelo professor, você vai fazer um novo treinamento que tem o objetivo de transferir o conhecimento para um modelo com arquitetura mais simples, que é o modelo estudante. A gente optou por usar as redes neurais convolucionais, porque a gente está trabalhando com imagem e nos últimos anos esses modelos se mostraram bastante eficazes em tarefas envolvendo visão computacional. Falando agora mais detalhadamente da destilação do conhecimento obscuro, ela é uma técnica de treinamento e foi proposta por Hinton em 2015. Como eu disse anteriormente, o objetivo dessa técnica é transferir o conhecimento de um modelo mais complexo, que é o modelo professor, para um modelo mais simples, que é o modelo estudante. Uma vez que você já definiu e fez treinamento para o seu modelo professor de maneira convencional, depois, quando você for fazer o treinamento do modelo estudante, ele vai receber um conjunto de probabilidades geradas pelo modelo professor. Essas probabilidades são chamadas de soft targets e elas são obtidas através da função softmax, só que com uma modificação que é a introdução de um coeficiente de suavização, que está aqui destacado na equação. Esse coeficiente de suavização foi chamado por Hinton de temperatura. Então, é assim que você calcula as soft targets. Você pega as logits do modelo professor. As logits são as saídas dos layers lineares, que servem de entrada para a função softmax. E com essa softmax modificada, você pega essas logits do modelo professor e calcula as soft targets. É interessante a gente perceber que com a temperatura igual a 1, com T aqui igual a 1, é a softmax em sua forma padrão. E ela vai gerar as probabilidades de modo que uma das classes vai ter uma probabilidade muito perto de 1 e as demais classes, probabilidade muito perto de 0. Isso não é muito diferente das hard targets, que são usadas nos métodos convencionais de treinamento. E conforme o valor de T vai aumentando, a distribuição da probabilidade entre as classes também aumenta. E isso faz com que o modelo estudante receba mais informação, porque ele não vai receber mais só a informação da classe vencedora, ele também vai receber informação de outras classes. E essa informação, os scores das classes perdedoras, nos métodos convencionais de treinamento, ela não está disponível. E é por isso que a técnica se chama destilação do conhecimento obscuro, porque essa informação está obscura. Depois, quando for ser feito o treinamento do modelo estudante, a função de perda ela vai ter duas componentes. Primeira componente, ela que leva em consideração essas soft targets, ela é a entropia cruzada entre as soft targets geradas pelo modelo professor com um determinado valor de temperatura, com as predições do modelo estudante utilizando a softmax com esse mesmo valor de temperatura. É a entropia cruzada dessas duas predições do modelo professor e do modelo estudante utilizando o mesmo valor de T na função softmax. E a segunda componente é a predição do modelo estudante utilizando a softmax com T igual a 1 e as hard targets, que são as labels lá do seu dataset.
essa segunda entropia cruzada. A função de perda final vai ser a soma ponderada dessas duas componentes, alfa vezes essa primeira componente, beta vezes a segunda componente, e essa vai ser a função de perda que vai ser minimizada durante o treinamento lá com a atualização dos pesos. Então dá para a gente perceber que essa técnica de treinamento introduz 3 novos hiperparâmetros, né? T, alfa e beta. Nos experimentos, Hinton usou valores de T entre 1 e 20 e ele obteve resultados melhores com beta consideravelmente menor que alfa. Nos nossos experimentos, a gente definiu beta igual a 1 menos alfa e fez experimentos com alfa igual a 0,9, 0,95 e 0,99. E para T, a gente fez experimentos com valores entre 2 e 5. A metodologia empregada nesse trabalho, ela contempla 3 etapas. A primeira é a definição, o treinamento e análise do desempenho dos modelos professor e aprendiz. A segunda é a comparação dos resultados do modelo aprendiz com os resultados do modelo professor e análise da eficácia da técnica de destilação do conhecimento obscuro. Por fim, é feita a comparação dos resultados obtidos com outros trabalhos da literatura que utilizaram a mesma base de dados que a gente usou. Os testes iniciais do modelo estudante e do modelo professor, eles foram feitos com a base de dados Chest X-Ray Images, que é uma base de dados que está disponível publicamente, e essa base ela possui 3 classes: imagens de pessoas com a saúde normal, pessoas com pneumonia viral e pessoas com pneumonia bacteriana. Nos nossos experimentos, a gente agrupou as classes de pneumonia viral e bacteriana em uma só classe, de modo que o problema passou a ser uma classificação binária. Depois, a gente fez a criação das partições de treinamento e de teste, e a gente criou essas partições de modo semelhante ao dos outros trabalhos da literatura que também usaram essa base, para que a comparação depois fosse justa. Em seguida, a gente utilizou algumas técnicas de data augmentation e de regularização L2 para mitigar os efeitos do sobreajuste. Algumas das transformações que a gente usou na data augmentation foi o flip horizontal aleatório para a rede aprender a lidar com sintomas de pneumonia em ambos os lados dos pulmões e redimensionamento com corte aleatório para a rede ter acesso a uma variedade maior de imagens para cada uma das classes. Para o modelo professor, a gente optou por fazer um agrupamento de redes, similar ao que já foi feito por outros trabalhos da literatura para essa base de dados. E aí a gente escolheu 5 modelos de 5 arquiteturas diferentes, treinados na competição ImageNet. Os modelos que a gente escolheu foram o BGG19, só que com a modificação que foi a introdução de camadas de Batch Normalization, ResNet18, DenseNet 121, AlexNet e GoogleNet. E para o treinamento desses modelos de agrupamento, a gente usou uma estratégia chamada de Transfer Learning, que ela consiste em você aproveitar os pesos de modelos pré-treinados para um determinado domínio e ajustar eles para um novo domínio. E isso é feito congelando os pesos das camadas iniciais e durante o treinamento que você fizer, você só vai atualizar os pesos das camadas finais. No nosso artigo, a gente detalhou quais camadas foram congeladas em cada um desses modelos e quais a gente atualizou. E a vantagem dessa técnica é que o treinamento fica mais rápido e, em geral, dá para conseguir bons resultados usando ela. Já para o modelo estudante, a gente escolheu uma arquitetura bem mais simples, que só tinha 4 camadas convolucionais e algumas camadas de Batch Normalization e de Max Pooling. Vale destacar a arquitetura consideravelmente mais simples do modelo estudante em relação ao modelo professor, que é o agrupamento de redes. A gente fez essa tabela aqui, comparando a quantidade de parâmetros de cada um dos modelos, e a gente aproximou a quantidade de parâmetros do agrupamento de redes como a soma da quantidade de parâmetros dos modelos que compõem o agrupamento. Então, dá para perceber aqui que o modelo estudante tem muito menos parâmetros do que o modelo professor, e, consequentemente, vai exigir menos operações para realizar a inferência, já que ele tem muito menos parâmetros. Partindo agora para a parte dos resultados, primeiramente os resultados do modelo professor, a gente fez o treinamento de cada um dos modelos do agrupamento por 50 épocas, e esses foram os resultados que a gente atingiu.
E mais detalhes sobre os hiperparâmetros usados no treinamento estão no artigo, para quem quiser olhar mais detalhadamente. E o modelo do professor ele vai usar a combinação das saídas desses modelos. E a gente combina essas saídas calculando a média das logits desses modelos. E a partir dessa média das logits, a gente faz a predição e com essa estratégia a gente conseguiu 94,71% de acurácia. E a gente também experimentou a predição por votação para ver se a acurácia era maior, mas ficou um pouquinho abaixo usando a predição por votação. E depois, quando a gente for fazer o treinamento do nosso modelo estudante, o que a gente vai passar para serem criadas as soft targets é justamente a média dessas logits desses modelos. E utilizando a média das logits desse modelo, a gente conseguiu, como eu já disse, 94,71% de acurácia. Em seguida, a gente fez o treinamento do modelo estudante. A gente treinou o modelo utilizando o treinamento convencional, né, sem a interferência do modelo professor. A gente treinou por 25 épocas e a gente atingiu 86,22% de acurácia. A gente fez esse treinamento para que a gente comparasse a eficácia da técnica, o treinamento do mesmo modelo com e sem o uso da técnica. E depois a gente fez vários treinamentos, né, variando o T, variando o alfa, variando o beta. Como eu disse, a gente usou valores de T entre 2 e 5, definiu beta igual menos alfa e fez experimentos com alfa igual 0,9, 0,95 e 0,99. E a gente fez vários treinamentos para encontrar quais eram os melhores parâmetros. E o nosso melhor resultado foi com T igual a 2, alfa igual a 0,9 e beta igual a 0,1. A gente também fez esse treinamento por 25 épocas, utilizando esses parâmetros, e dessa forma a gente conseguiu 89,9% de acurácia. Deu para notar que teve uma melhora na acurácia de 3,68%, e além disso, a gente também percebeu que o treinamento, o modelo, utilizando a técnica de destilação do conhecimento obscuro, ele conseguiu um resultado melhor, com menos épocas, como a gente pode ver aqui no gráfico. E além disso, essa base de dados que a gente está usando, ela é uma base de dados um pouco desbalanceada. Ela tem mais imagens de pessoas com pneumonia. E nesse tipo de base, a rede tende a fazer mais predições da classe dominante, a classe com mais amostras. E a gente percebeu que com o uso da técnica de destilação do conhecimento obscuro, ela conseguiu reduzir esses efeitos do desbalanceamento da base, fazendo menos predições com a da classe dominante, que é a classe de pneumonia. Outros trabalhos da literatura já utilizaram a estratégia de transfer learning para essa base de dados. O primeiro trabalho dessa base foi o trabalho de Kerman, que foi em 2018, onde ele aproveitou os pesos de uma rede Inception V3 pré-treinada para competição ImageNet, e com essa abordagem ele conseguiu 92,8% de acurácia. E um trabalho mais recente é o trabalho de Chohan, de 2020, onde ele fez experimentos também usando transfer learning. Ele fez com 5 arquiteturas diferentes de modelos treinados para competição ImageNet e também com o agrupamento de redes desses modelos. Ele usou a predição por votação e foi onde ele teve melhor acurácia, que foi 96,39%. Em ambos os trabalhos, os resultados obtidos foram superiores ao modelo estudante, só que com um custo computacional maior. Partindo já para as considerações finais, nesse trabalho a gente propôs uma abordagem para a detecção de pneumonia com base nas imagens de raio-x do tórax. A nossa abordagem focou na utilização da técnica de destilação do conhecimento obscuro para o treinamento de redes convolucionais. A gente considerou que a técnica ela se mostrou útil para a aplicação escolhida nos nossos experimentos, já que a gente conseguiu ver melhora com a utilização dessa técnica. E, além disso, a gente considera que o nosso modelo estudante ele pode ser uma alternativa em situações com limitação de hardware, e também vale ressaltar que a possibilidade de embarcar o nosso modelo, o modelo estudante, ela pode ser explorada. Essas são as referências das coisas que foram citadas nessa apresentação, para quem quiser pesquisar mais a fundo. E, além disso, quem quiser mais detalhes sobre como foram feitos os treinamentos dos modelos professor e do modelo estudante, vale conferir a versão em PDF do artigo, que lá tem tudo isso mais bem explicado. Era isso, obrigado pela atenção de todos. Quem tiver qualquer dúvida pode mandar e-mail aqui, dúvida ou sugestão, que vai ser um prazer responder.